A igreja ficava no fim de uma estrada de terra quase esquecida, cercada por árvores retorcidas que pareciam se inclinar em direção ao telhado antigo, como se quisessem ouvir algo lá dentro. Durante o dia, ela parecia apenas abandonada. Mas à noite, moradores da região juravam ouvir sinos tocando sozinhos, mesmo sem energia ou alguém por perto. Ninguém ousava se aproximar depois do pôr do sol. Diziam que aquele lugar guardava algo, ou alguém, que nunca foi embora. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Rafael, um jovem curioso que não acreditava em histórias de terror. Para ele, tudo não passava de superstição de gente simples. Até a noite em que decidiu provar que estavam todos errados. Ele levou uma câmera, uma lanterna e entrou sozinho naquele lugar. Mas o que ele registrou nunca deveria ter sido visto por ninguém. Assim que empurrou a porta pesada da igreja, um rangido ecoou como um lamento profundo, quebrando o silêncio absoluto do lugar. O ar lá dentro era denso, carregado, como se não fosse respirado há anos. Os bancos estavam cobertos de poeira, o altar parcialmente destruído. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi algo estranho: velas acesas. Pequenas chamas tremulavam no escuro, mesmo sem vento algum. Aquilo não fazia sentido. Alguém esteve ali recentemente, ou ainda estava. Ele começou a gravar, narrando em tom confiante, tentando manter a calma. Mas sua voz ecoava de forma estranha, como se outra presença estivesse repetindo suas palavras, com atraso. Foi quando ele ouviu um sussurro, fraco, quase inaudível, mas definitivamente humano. Rafael congelou. O sussurro parecia vir do altar. Ele apontou a lanterna, mas não havia ninguém. Ainda assim, o som continuava. Não eram palavras claras, mas parecia uma reza, distorcida, como se fosse pronunciada ao contrário. Ele deu alguns passos à frente, o chão rangendo sob seus pés. Foi quando percebeu algo ainda mais perturbador: as marcas no chão. Pegadas, mas não eram normais. Eram profundas demais, como se algo pesado tivesse sido arrastado, ou como se quem caminhava ali não estivesse completamente vivo. O sussurro começou a aumentar, e então parou de repente. Silêncio absoluto. Rafael tentou falar algo para a câmera, mas antes que pudesse, ouviu passos atrás dele. Ele virou rapidamente. Nada. Apenas os bancos vazios e a escuridão. Mas o som estava ali, mais perto agora. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, observando. Rafael começou a recuar, a respiração acelerando. Foi quando a câmera captou algo que ele não viu naquele momento: uma figura parada no altar. Alta, imóvel, vestida como um padre antigo, mas com o rosto completamente escuro, como um vazio sem forma. A cabeça da figura inclinava lentamente, acompanhando cada movimento de Rafael. O som dos passos parou, e então veio uma voz, grave, baixa, ecoando por toda a igreja: "Você entrou sem ser chamado." Rafael ouviu a voz e entrou em pânico. Ele começou a correr em direção à saída, mas a porta estava fechada. Não apenas fechada, travada. Ele puxava, empurrava, desesperado, enquanto batidas fortes ecoavam atrás dele. Não eram passos comuns, eram mais pesados, mais rápidos. Ele não teve coragem de olhar para trás. A câmera caiu no chão, mas continuou gravando. E foi ali que tudo ficou registrado. A figura se aproximando, lentamente, sem fazer barulho agora, parando exatamente atrás de Rafael. E então, inclinando o rosto vazio até o ouvido dele. O que quer que tenha sido dito, ninguém conseguiu entender depois. Mas Rafael começou a gritar como nunca antes. Na manhã seguinte, moradores encontraram a porta da igreja aberta. A câmera ainda estava lá dentro, jogada no chão. Rafael nunca mais foi visto. A gravação foi analisada, mas há um detalhe que ninguém consegue explicar. Nos últimos segundos do vídeo,
Antes de tudo ficar completamente escuro, a figura encara diretamente a câmera, e por um breve instante, é possível ver algo no lugar do rosto. Não era um rosto humano. Era como se fosse vários rostos, tentando sair ao mesmo tempo, presos em uma única forma. Desde aquele dia, os sinos da igreja voltaram a tocar, todas as noites. E agora, dizem que não é mais apenas um fantasma ali dentro. Agora, ele não está mais sozinho. A igreja parecia ainda mais sombria naquela noite, como se algo tivesse mudado desde a última vez que alguém ousou se aproximar. As janelas altas estavam quebradas, permitindo que a luz fraca da lua atravessasse o interior e revelasse partículas de poeira flutuando lentamente, como se o tempo ali dentro estivesse preso. Lucas não acreditava nas histórias. Não mesmo. Mas havia algo diferente naquele lugar, algo que fazia seu corpo inteiro ficar em alerta, como se cada instinto gritasse para ele ir embora. Ainda assim, ele entrou. Cada passo ecoava alto demais, quebrando o silêncio pesado que parecia pressionar seus ouvidos. Foi então que ele percebeu algo estranho. O cheiro. Não era mofo, nem madeira velha. Era um cheiro doce, quase enjoativo, como flores deixadas tempo demais sobre um túmulo. E quanto mais ele avançava, mais forte aquele cheiro ficava, como se estivesse sendo guiado diretamente até algo que não queria ser encontrado. Quando chegou perto do altar, viu algo que fez seu coração acelerar de verdade. Havia um livro aberto sobre a mesa, completamente limpo, sem poeira, como se tivesse sido colocado ali há poucos minutos. As páginas estavam marcadas com símbolos que ele nunca tinha visto antes, desenhos tortos, quase vivos, como se mexessem quando ele desviava o olhar. Lucas se aproximou devagar, a câmera tremendo em suas mãos, tentando registrar tudo. Ele sussurrou algo, talvez para si mesmo, talvez para quem estivesse assistindo depois. Mas no exato momento em que seus olhos focaram nas palavras do livro, um som seco ecoou pela igreja inteira. A porta havia se fechado sozinha. O impacto reverberou como um trovão no silêncio, e o ar pareceu ficar mais pesado, mais difícil de respirar. O pânico começou a crescer dentro dele, mas ainda havia algo mais forte: a curiosidade. Ele virou mais uma página do livro, e foi aí que ouviu um som vindo de cima, lento, arrastado, como passos no andar superior, mesmo sabendo que aquela igreja não tinha segundo andar. O teto era alto, sustentado por vigas antigas, mas não havia como alguém estar ali em cima. Ainda assim, o som continuava. Lucas levantou a câmera, apontando para o teto escuro. E por um segundo, apenas um segundo, algo se moveu entre as sombras. Rápido demais para entender, mas não rápido o suficiente para passar despercebido. Ele deu um passo para trás. E então mais um. Mas o som parou. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer barulho. Era como se o lugar inteiro estivesse esperando, observando. Lucas tentou voltar até a porta, mas seus pés pareciam pesados, como se algo o impedisse de sair. Foi quando ele ouviu uma voz. Não vinha de fora, nem de cima. Vinha de dentro da igreja, ecoando por todos os cantos ao mesmo tempo. Baixa, sussurrada, mas completamente clara. Chamava pelo nome dele. Não uma vez, mas várias. Cada vez mais próxima, cada vez mais baixa, até parecer que estava sendo dita bem atrás dele. Seu corpo travou. Ele não queria virar. Sabia que não deveria virar. Mas algo, alguma força, fez com que ele girasse lentamente. Não havia ninguém. Mas a câmera captou. Quando o vídeo foi analisado depois, havia uma figura parada atrás dele, exatamente onde a voz parecia estar. Era alta, extremamente magra, com braços longos demais, pendendo quase até o chão. O rosto não tinha olhos. Apenas uma cavidade escura, profunda demais, como um buraco sem fundo. A boca estava aberta, mas não se movia. Mesmo assim, a voz continuava saindo dali, chamando, sussurrando, prometendo coisas que ninguém jamais conseguiu entender completamente. Lucas começou a chorar, não de medo comum, mas de desespero puro.
como se soubesse que não havia mais saída. Na gravação, os últimos momentos são os mais perturbadores. Lucas cai de joelhos, deixando a câmera apontada para frente. A figura se aproxima lentamente, sem fazer nenhum som agora. Para bem na frente dele. E então, se curva. O rosto vazio ficando a centímetros do dele. A tela começa a distorcer, o áudio falha, e por um instante, é possível ouvir várias vozes ao mesmo tempo, sobrepostas, como um coral quebrado, repetindo a mesma frase: agora você também pertence a este lugar. A gravação termina ali. Lucas nunca mais foi encontrado. Mas desde aquela noite, moradores dizem que há uma nova voz dentro da igreja. Uma voz que implora por ajuda, mas que repete, no meio do choro, exatamente as mesmas palavras que estavam escritas naquele livro. Ninguém sabia exatamente quando começaram os relatos sobre a terceira aparição na igreja, mas havia um detalhe que se repetia em todos eles. O relógio sempre parava exatamente no mesmo horário, 3h17 da madrugada. Foi esse padrão que chamou a atenção de André, um técnico em manutenção que foi contratado para verificar a estrutura do lugar antes de uma possível demolição. Para ele, aquilo era apenas mais um trabalho simples. Ele não acreditava em lendas, nem em fantasmas, e muito menos em histórias contadas por moradores assustados. Mas havia algo que ele não conseguiu ignorar. Todos os equipamentos levados para dentro da igreja simplesmente paravam de funcionar depois das 3 da manhã. Ainda assim, ele decidiu fazer o serviço durante a noite, exatamente no horário em que todos diziam que algo acontecia. Ele entrou com ferramentas, lanternas e um relógio digital no pulso, determinado a provar que tudo não passava de coincidência. Assim que passou pela porta, André percebeu que o ambiente estava diferente do que imaginava. Não era apenas abandono. Havia uma sensação estranha, como se o espaço estivesse ocupado. O silêncio não era vazio, era pesado, quase vivo. Ele começou a trabalhar tentando ignorar aquilo, verificando paredes, o teto, anotando detalhes. Mas de tempos em tempos, algo chamava sua atenção. Pequenos sons, como batidas leves na madeira, ou respirações curtas que não eram dele. Ele parava, olhava ao redor, e nada. Apenas o eco de sua própria presença. Até que, sem perceber, olhou para o relógio. 3h16, um segundo depois. 3h17 e então, tudo parou. Literalmente. O som ambiente desapareceu. O ar ficou imóvel. Até o ponteiro digital travou. Foi nesse momento que ele percebeu que não estava mais sozinho. Não havia som de passos, nem movimento visível, mas havia uma presença. Algo atrás dele, tão próximo que ele conseguia sentir uma leve pressão no ar, como se alguém estivesse quase encostando. André tentou se mover, mas seu corpo não respondeu. Era como se estivesse congelado, consciente, mas completamente preso. Seus olhos foram os únicos que conseguiram se mexer, e lentamente ele olhou para o lado. Foi quando viu, refletido em uma das janelas quebradas, uma silhueta. Não estava totalmente formada. Era como uma sombra, mas com contornos humanos distorcidos, como se estivesse sendo puxada em direções erradas. A silhueta não se movia como algo normal. Ela parecia oscilar, tremendo levemente, como uma imagem fora de sintonia. E então, de forma lenta e antinatural, começou a se aproximar. Não caminhando, mas deslizando. André tentou gritar, mas sua voz não saiu. Sua respiração ficou presa. E quando a figura finalmente ficou ao lado dele, algo impossível aconteceu. O reflexo na janela não mostrava mais apenas a entidade. Mostrava dois Andrés. Um parado, e outro, olhando diretamente para ele, com um sorriso completamente fora de lugar. Um sorriso largo demais, impossível, como se a pele estivesse sendo esticada além do limite. O relógio continuava travado. O tempo não avançava. E naquele instante interminável, a entidade fez algo que ninguém jamais conseguiu explicar depois. Ela atravessou o reflexo. Simplesmente saiu da janela, como se aquilo fosse uma porta, e apareceu atrás de André. Mas não era exatamente ela. Era uma cópia dele mesmo. Idêntica.
Mesmas roupas, mesmo rosto, exceto pelo sorriso. Aquela versão distorcida começou a inclinar a cabeça lentamente, observando cada detalhe do verdadeiro André, como se estivesse aprendendo, memorizando, substituindo. E então, pela primeira vez, o corpo de André respondeu. Ele piscou. E foi nesse exato momento que o tempo voltou. O relógio avançou para 3h18. O som retornou de forma brusca. O ar se moveu novamente. Mas algo estava errado. Muito errado. André estava em pé, respirando, aparentemente normal. Ele terminou o trabalho, saiu da igreja e nunca comentou nada com ninguém. Mas dias depois, pessoas próximas começaram a notar mudanças. Pequenas no começo. Ele não piscava com frequência. Ficava olhando fixamente por tempo demais. E às vezes, sorria. Um sorriso estranho, largo demais, exatamente como aquele que apareceu no reflexo naquela noite. E desde então, todas as madrugadas, às 03h17, alguém passa em frente à igreja e vê uma silhueta parada lá dentro, observando, esperando, com o mesmo rosto, mas com algo completamente errado, como se o verdadeiro André ainda estivesse preso, do outro lado do reflexo. Dizem que aquela igreja nunca foi realmente abandonada, apenas deixada para trás. E há uma diferença. Foi isso que levou Marcos até lá, um ex-coroinha que passou a infância naquele lugar antes de um acontecimento que ninguém gostava de comentar. Durante anos, ele evitou sequer passar perto da estrada que levava até a igreja, mas algo começou a atormentá-lo nas últimas semanas. Sonhos repetitivos. Sempre o mesmo cenário. O altar intacto, velas acesas e uma missa acontecendo, mas sem fiéis. Apenas vozes. Vozes que rezavam em uníssono, mesmo sem corpos presentes. E no centro, um padre que ele não reconhecia. Ou pior, que parecia olhar diretamente para ele, mesmo dentro do sonho. Até que, em uma dessas noites, o padre disse algo diferente. Algo que fez Marcos acordar em pânico. Você nunca saiu daqui. Na noite seguinte, sem conseguir ignorar aquilo, Marcos decidiu voltar. A estrada parecia mais longa do que ele lembrava, como se o caminho estivesse se estendendo propositalmente. Quando finalmente chegou, o lugar estava exatamente como nos sonhos, mas com um detalhe a mais. As portas estavam abertas, escancaradas, como se estivessem esperando por ele. O coração dele disparou, mas havia algo mais forte que o medo, uma sensação de familiaridade. Ele entrou, e naquele instante, o cheiro o atingiu. Incenso, forte, recente, o mesmo cheiro das missas antigas. Só que ali, não deveria haver ninguém. Ele deu alguns passos, e o som ecoou alto demais. Mas então, outro som respondeu. Passos, não dele, sincronizados, como se alguém estivesse caminhando exatamente no mesmo ritmo, logo atrás. Marcos parou. O som parou. Ele respirou fundo e continuou andando. Os passos voltaram, sempre no mesmo ritmo, sempre atrás. Ele tentou virar rápido, mas não havia ninguém. Apenas os bancos antigos, o altar e algo novo. As velas estavam acesas, todas. A igreja inteira iluminada por chamas que tremulavam sem vento. E então ele ouviu, não um sussurro, mas várias vozes, baixas, rezando, a mesma oração dos seus sonhos, vindo de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Seu corpo começou a tremer. Aquilo não era memória, não era imaginação. Estava acontecendo, de verdade. E então, ele viu o altar. Havia alguém lá, de costas, vestido como um padre antigo, imóvel, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando algo. Marcos tentou falar, mas sua voz falhou. A figura então começou a se mover, devagar, girando o corpo de forma lenta demais, antinatural demais. Quando finalmente virou completamente, Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
O rosto era o dele, mas não exatamente. Os olhos estavam completamente negros, fundos, e a expressão vazia, sem emoção, como um reflexo sem vida. A versão no altar abriu a boca, e todas as vozes na igreja pararam ao mesmo tempo. Silêncio absoluto. E então, apenas uma frase foi dita, mas não pela boca da figura, foi pela igreja inteira: você nunca foi embora. Marcos tentou correr, virou-se em direção à saída, mas o caminho não era mais o mesmo. Os bancos estavam diferentes. O espaço parecia maior, distorcido, como se a igreja tivesse mudado enquanto ele não olhava. Ele tropeçou, caiu, e quando levantou, não estava mais sozinho. Havia pessoas sentadas nos bancos. Silhuetas. Imóveis. Todas viradas para o altar. Mas nenhuma tinha rosto. Apenas formas escuras, alinhadas, como fiéis aguardando algo começar. E então, os sinos tocaram. Fortes. Altos. Mesmo sem torre ativa. A missa havia começado. A gravação encontrada dias depois mostra apenas partes desconexas. Marcos correndo, respirando pesado, tentando sair, mas sempre voltando ao mesmo ponto. O altar. A figura ainda lá, esperando. Em um dos últimos segundos, a câmera cai no chão, mas continua filmando. E o que aparece é o mais perturbador. Marcos, parado no altar, vestido como o padre. Exatamente como a figura anterior, olhando diretamente para a câmera e sorrindo, lentamente, enquanto levanta uma das mãos, como se estivesse dando início a mais uma missa. Desde então, moradores dizem que, em algumas noites, é possível ouvir uma celebração acontecendo lá dentro. E se alguém ousar olhar pelas janelas, verá os bancos cheios, com pessoas que não deveriam estar ali, assistindo alguém que nunca conseguiu sair. A chuva caía forte naquela noite, transformando a estrada de terra em um caminho quase impossível de atravessar. Mesmo assim, Clara não parou. Ela não estava ali por curiosidade, estava ali por desespero. Sua irmã havia desaparecido há 3 dias, e a última mensagem enviada no celular dizia apenas uma coisa: estou na igreja, ele está aqui. Nenhuma explicação, nenhuma localização exata. Apenas isso. Mas Clara sabia exatamente de qual igreja se tratava. A mesma que todos evitavam. A mesma que ninguém ousava mencionar depois do anoitecer. Quando ela finalmente chegou, encharcada e ofegante, percebeu algo que fez seu coração afundar. Havia luz lá dentro. Uma luz fraca, tremulando, visível através das janelas quebradas. Alguém estava ali. Ou pelo menos, algo estava. Ela entrou sem hesitar, chamando pelo nome da irmã, sua voz ecoando pelo espaço vazio. O som da chuva lá fora parecia distante agora, abafado pelas paredes grossas da igreja. O interior estava iluminado por dezenas de velas espalhadas de forma irregular, como se tivessem sido acesas às pressas. O cheiro de cera derretida e algo mais, algo metálico, dominava o ambiente. Clara caminhava devagar, tentando controlar a respiração, olhando cada canto, cada sombra. Foi então que ela viu. No primeiro banco, havia uma figura sentada, de costas, imóvel, o cabelo molhado escorrendo pelas costas. Era ela, sua irmã. Clara correu até lá, alívio e medo se misturando, chamando por ela. Mas quando tocou seu ombro, a figura caiu para o lado. Os olhos estavam abertos, mas não havia vida ali. A pele fria, o corpo rígido. Clara recuou em choque, as mãos tremendo, tentando entender o que estava vendo. Mas o pior ainda estava por vir, porque naquele exato momento, ela ouviu a voz da irmã, não vindo do corpo no banco, mas de outro lugar, mais à frente, próximo ao altar. Clara virou lentamente e viu. Sua irmã estava lá, em pé, olhando diretamente para ela. Mas havia algo errado. Muito errado. O corpo era o mesmo, o rosto também,
mas a expressão não era humana. O sorriso era fixo, forçado, e os olhos completamente vazios, como se fossem apenas uma cópia mal feita. Clara tentou falar, mas a voz não saiu. A figura começou a andar em direção a ela, com movimentos duros, mecânicos, como se estivesse aprendendo a se mover. Cada passo fazia um som seco no chão. E então, ela falou. Mas não era a voz da irmã. Era algo mais profundo, distorcido, como várias vozes tentando usar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Você veio buscar o que já não existe mais. Clara começou a recuar, lágrimas escorrendo, olhando alternadamente para o corpo sem vida no banco, e para aquela coisa se aproximando. Não fazia sentido. Não era possível. Mas estava acontecendo. A igreja então começou a reagir. As velas tremularam violentamente, como se um vento invisível tivesse invadido o lugar. As portas se fecharam com força, e o som da chuva desapareceu completamente. Clara estava presa, e a coisa agora estava a poucos metros dela. Parou, inclinou a cabeça de forma brusca, e então abriu a boca de forma impossível, muito além do limite humano. Um som saiu dali, não um grito, mas um coro. Centenas de vozes ecoando ao mesmo tempo, enchendo o espaço, fazendo o chão vibrar. Clara caiu de joelhos, tapando os ouvidos, mas não adiantava. O som não vinha de fora, vinha de dentro dela. Nos momentos finais da gravação, encontrada no celular de Clara dias depois, é possível ver apenas fragmentos. A câmera tremendo, imagens distorcidas, e então, silêncio. Quando a imagem estabiliza, Clara está de pé, exatamente onde a coisa estava antes. Imóvel, olhando para a frente, com o mesmo sorriso, o mesmo olhar vazio. O corpo da irmã desapareceu. Nunca foi encontrado. E desde aquela noite, moradores dizem que duas figuras podem ser vistas dentro da igreja, sentadas no primeiro banco, de costas, imóveis, esperando. E às vezes, quando alguém passa perto demais, uma delas se levanta, lentamente, como se estivesse procurando a próxima pessoa que ousará entrar. O padre Augusto foi o último a abandonar oficialmente aquela igreja, ou pelo menos foi isso que disseram. Durante décadas, ele foi responsável por manter o lugar ativo, realizando missas, confissões e rituais que poucos compreendiam completamente. Mas havia algo que sempre foi evitado nas conversas da cidade. Certos atendimentos não eram registrados. Certas pessoas entravam na igreja à noite e nunca mais eram vistas. Quando o padre desapareceu, a explicação oficial foi simples: idade avançada, possível fuga, talvez até morte em algum lugar isolado. Mas ninguém acreditou de verdade, porque desde aquela noite, algo continuou ali dentro. Algo que ainda realizava confissões, mesmo sem fiéis e sem padre. Anos depois, Daniel, um jornalista investigativo, decidiu ir até o local para documentar o que restava da igreja abandonada. Ele já havia ouvido histórias suficientes para saber que havia algo estranho, mas acreditava que tudo poderia ser explicado. Ele entrou no final da tarde, planejando sair antes de anoitecer, mas o tempo passou rápido demais. Quando percebeu, já estava escuro. E foi então que ele ouviu o primeiro som. Não era vento, nem madeira rangendo. Era uma voz, baixa, controlada, vindo de um dos confessionários. Pode entrar, Daniel hesitou. Aquilo não fazia sentido. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele se aproximou lentamente e sentou-se. Do outro lado da divisória de madeira, havia alguém. Ele conseguia ouvir a respiração, lenta, ritmada, como se estivesse esperando por aquilo há muito tempo. Daniel tentou falar, mas antes que dissesse qualquer coisa, a voz começou. Seus pecados. Houve uma pausa longa demais. São mais pesados do que você lembra. O jornalista congelou. Aquilo não era uma frase genérica. Era pessoal demais. Ele tentou se levantar, mas algo fez permanecer sentado.
como se o próprio corpo tivesse decidido obedecer. A madeira do confessionário começou a render, não como estrutura, mas como se estivesse sendo pressionada de dentro para fora. A voz continuou, cada palavra mais próxima, mais presente. Você veio buscar respostas, mas trouxe algo com você. Daniel começou a suar frio. Ele sabia que não deveria estar ali. Sabia que precisava sair, mas não conseguia. Foi então que ele fez algo que mudaria tudo. Ele olhou pela pequena grade que separava os dois lados. E naquele instante, o tempo pareceu falhar. Do outro lado, não havia um rosto. Havia escuridão, profunda, pulsante, como se estivesse viva. E dentro daquela escuridão, formas se moviam. Rostos, muitos, surgindo e desaparecendo rapidamente, todos com expressões de dor, como se estivessem presos ali. Daniel caiu para trás, tentando se afastar, mas a porta do confessionário bateu sozinha, prendendo-o ali dentro. A voz agora não vinha mais de um único ponto. Estava em todos os lugares. Dentro da madeira, no chão, no ar. Ele nunca saiu. A voz sussurrou. Ele apenas continuou ouvindo. As paredes começaram a se fechar lentamente, rangendo alto, como se o espaço estivesse diminuindo. Daniel gritou, empurrando a porta, chutando, tentando escapar, mas não havia saída. E então, uma mão surgiu pela grade. Não uma mão comum. Era alongada, fina demais, com dedos que pareciam não ter ossos. Ela se estendeu em direção ao rosto dele e parou a centímetros. A gravação encontrada depois termina de forma abrupta. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. Nos segundos finais, antes do vídeo cortar, é possível ouvir claramente uma nova voz, diferente das anteriores. Uma voz humana, fraca, desesperada. Era Daniel, mas não como alguém livre, e sim como alguém do outro lado da divisória. Repetindo, em tom automático, como se estivesse seguindo um ritual: seus pecados são mais pesados do que você lembra. Desde então, dizem que o confessionário nunca ficou vazio. E que, se alguém tiver coragem de sentar ali, sempre haverá algo esperando do outro lado. Pronto para ouvir. Pronto para responder. Pronto para nunca mais deixar você sair. A cidade inteira evitava falar sobre o sino da igreja, não por medo do som em si, mas pelo que ele significava. Durante décadas, aquele sino marcou missas, casamentos e despedidas. Mas depois que a igreja foi abandonada, ele deveria ter permanecido em silêncio para sempre. Só que não foi isso que aconteceu. Em algumas madrugadas específicas, sempre no mesmo horário, o sino começava a tocar sozinho. Não era um toque normal, não seguia ritmo, não parecia humano. Era irregular, pesado, como se algo estivesse puxando a corda sem saber exatamente como fazer. E pior, sempre que o sino tocava, alguém na cidade desaparecia no dia seguinte. Foi isso que levou Felipe até lá, decidido a acabar com aquela história antes que fosse tarde demais. Felipe não era alguém que acreditava facilmente em lendas, mas quando o nome da própria irmã começou a circular entre os próximos desaparecidos, ele não teve escolha. Ele chegou à igreja pouco antes da meia-noite, determinado a esperar até o sino tocar. O lugar parecia ainda mais opressor do que imaginava. O vento passava pelas frestas quebradas, criando sons estranhos, quase como vozes distantes. Ele entrou, armado apenas com uma lanterna e o celular. Decidiu subir até a torre do sino antes que qualquer coisa acontecesse. A escada era estreita, de madeira antiga, rangendo a cada passo. E quanto mais ele subia, mais frio ficava. Não um frio comum, mas um frio que parecia vir de dentro dele. Quando finalmente chegou ao topo, encontrou o sino parado, imóvel, coberto por uma camada fina de poeira. A corda estava caída no chão, aparentemente intacta. Não havia ninguém ali. Nenhum mecanismo. Nenhuma explicação. Felipe respirou fundo, tentando manter a calma, olhando ao redor. Foi quando o relógio do celular marcou 3 horas. E então, o sino tocou.
Sozinho. Um impacto forte ecoou pela torre, vibrando tudo ao redor. Filipe pulou para trás, o coração disparado. A corda começou a se mover, lentamente, sendo puxada por algo invisível. Não havia mãos, não havia corpo, mas algo estava ali. E estava puxando com força. O sino tocava de forma irregular, cada batida mais intensa que a anterior. O som não parecia apenas ecoar, parecia atravessar. Filipe sentiu o corpo inteiro tremer, como se o som estivesse vindo de dentro dele agora. Ele tentou descer, mas a escada não estava mais lá. O espaço atrás dele era apenas escuridão. Profunda. Sem fim. Ele estava preso na torre. O sino continuava tocando, e então, ele ouviu passos. Não na escada, mas no próprio espaço da torre. Ao redor dele. Lentos. Circulando. Invisíveis. Como se algo estivesse andando em círculos, estudando cada movimento. Filipe girava a lanterna desesperado, tentando encontrar qualquer coisa, até que a luz finalmente revelou algo. Marcas no chão. Pegadas. Surgindo uma a uma, sem ninguém visível criando elas. As marcas se formavam na poeira, contornando ele, cada vez mais próximas. O sino parou de tocar. Silêncio absoluto. As pegadas também pararam, bem na frente dele. E então, algo impossível aconteceu. A corda se esticou sozinha e começou a subir, lentamente, como se estivesse sendo puxada de volta por algo acima do sino. Algo que não podia ser visto, mas que claramente estava ali, segurando. Filipe tentou gritar, mas a voz falhou. Seu corpo travou. Seus olhos foram forçados para cima, para o espaço acima do sino. E naquele momento, ele viu. Não completamente, mas o suficiente. Uma forma pendurada, enorme, deformada, com membros longos demais, se contorcendo lentamente ao redor da estrutura. Não era humano. Nunca foi. E então, o sino tocou novamente. Mas dessa vez, mais perto. Muito mais perto. Como se estivesse sendo tocado dentro da cabeça dele. A gravação encontrada no celular termina com a câmera caída no chão da torre, mostrando apenas o sino balançando sozinho, e a corda, sendo puxada para cima, desaparecendo no escuro. Filipe nunca foi encontrado. E desde aquela noite, o sino nunca mais parou completamente. Porque agora, dizem que ele não está mais sendo puxado por algo invisível. Agora, alguém está lá em cima, esperando o próximo nome para chamar. Ninguém nunca conseguiu explicar por que as portas da igreja pareciam abertas apenas em noites específicas. Mas havia um detalhe que poucos perceberam. Sempre que isso acontecia, alguém relatava ter ouvido seu próprio nome sendo chamado lá de dentro. Não como um grito, mas como um sussurro íntimo, familiar, impossível de ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu com Júlia. Ela estava voltando para casa à tarde da noite quando passou pela estrada e ouviu claramente alguém chamando por ela. Não uma vez, mas várias. A voz era idêntica à de sua mãe, que havia morrido anos antes. Aquilo não fazia sentido. Não podia ser real. Mas ainda assim, ela parou o carro. E sem entender completamente o porquê, decidiu entrar. A igreja estava aberta, como se estivesse esperando por ela. A luz da lua iluminava o interior de forma irregular, criando sombras que pareciam se mover mesmo quando tudo estava parado. Júlia chamou pela mãe, a voz trêmula, o coração acelerado. Nenhuma resposta. Apenas o eco. Ela deu alguns passos para dentro, e então ouviu novamente. Mais perto agora. Vindo do fundo, perto do altar. A mesma voz. Doce. Familiar. Chamando por ela como fazia quando era criança. Aquilo quebrou completamente sua resistência. Ela correu. Não por coragem, mas por necessidade. Precisava ver. Precisava saber. Mas quando chegou ao altar, não havia ninguém. Apenas um espelho antigo, encostado na parede, coberto parcialmente por um pano escuro. O espelho não deveria estar ali.
Júlia nunca tinha visto aquilo antes. Mesmo assim, havia algo nele que parecia errado, como se não refletisse o ambiente da forma correta. Ela se aproximou devagar, puxando o pano com cuidado. E quando finalmente viu seu reflexo, algo estava diferente. Não era imediato, mas estava ali. Seu reflexo não se movia exatamente no mesmo tempo que ela. Pequenos atrasos. Movimentos levemente fora de sincronia. Ela levantou a mão. O reflexo demorou uma fração de segundo para copiar. O suficiente para fazer seu corpo inteiro gelar. E então, o reflexo sorriu. Antes dela. Júlia recuou, o coração disparando, tentando se afastar. Mas seus pés não respondiam direito. O reflexo continuava olhando diretamente para ela, o sorriso se abrindo mais do que deveria ser possível. E então, ele falou. Mas seus lábios não se moveram. A voz veio de dentro da igreja. Você demorou. A mesma voz da mãe. Mas agora, distorcida, quebrada, como se algo estivesse usando aquela lembrança para atraí-la. Júlia tentou correr, mas o ambiente mudou. Os bancos não estavam mais vazios. Havia pessoas sentadas, todas olhando para o espelho, imóveis, sem rosto, como se estivessem assistindo aquilo acontecer. O reflexo então começou a se mover sozinho, aproximando-se da superfície do espelho, como se estivesse tentando atravessar. A imagem ondulava, distorcendo, até que uma mão surgiu do outro lado, tocando o vidro por dentro, pressionando, e então, atravessando, lentamente. Júlia gritou, tentando se afastar, mas não havia mais espaço. A mão segurou seu braço com força, fria, impossível, e puxou. A câmera do celular caiu no chão, mas continuou gravando. E o que aparece nos segundos seguintes é algo que ninguém conseguiu esquecer. Júlia sendo arrastada, não para dentro da igreja, mas para dentro do espelho. Quando a gravação termina, o espelho está novamente coberto pelo pano. Imóvel, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas há um detalhe final. Quando a polícia analisou o vídeo quadro a quadro, encontraram algo no reflexo, antes do pano cair completamente. Júlia, do outro lado, batendo contra o vidro, desesperada, enquanto, do lado de fora, uma outra versão dela se levanta lentamente, ajeita o próprio corpo e olha diretamente para a câmera, com um sorriso leve, perfeitamente sincronizado, como se agora, finalmente, tivesse conseguido sair. A primeira vez que alguém mencionou a sala subterrânea da igreja, ninguém levou a sério, até começarem a surgir relatos idênticos de pessoas diferentes. Todos falavam de uma porta que não existia durante o dia, mas que aparecia à noite, atrás do altar, levando uma escada estreita que descia para um lugar onde o ar parecia mais pesado, mais antigo, como se não pertencesse àquele mundo. Foi isso que chamou a atenção de Bruno, um estudante de arquitetura que decidiu explorar a estrutura da igreja abandonada para um projeto pessoal. Ele já havia mapeado praticamente todo o local, mas nunca encontrou nenhuma passagem secreta. Ainda assim, decidiu voltar durante a madrugada, apenas para provar que aquilo não passava de invenção. Mas naquela noite, algo estava diferente, porque a porta estava lá. Ela não era grande, nem chamativa, apenas uma madeira escura, encaixada perfeitamente na parede atrás do altar, como se sempre tivesse feito parte da construção. Bruno se aproximou, curioso, passando a mão pela superfície. Estava fria, mais fria do que qualquer outra parte da igreja. Ele hesitou por um momento, mas abriu. O cheiro que veio de dentro não era de mofo, nem de terra. Era algo mais profundo, algo que ele não conseguiu identificar, mas que imediatamente fez seu estômago revirar. Ainda assim, ele começou a descer. Cada degrau rangia abaixo, enquanto a luz da lanterna revelava paredes estreitas, úmidas, com marcas estranhas gravadas nelas. Símbolos. Muitos. Repetidos ao longo de toda a descida. Quando chegou ao final da escada, encontrou um espaço muito maior do que deveria existir abaixo daquela igreja.
Um salão amplo, sustentado por colunas antigas, completamente fora do padrão da construção original. Aquilo não fazia sentido arquitetônico. Era como se aquele lugar tivesse sido construído antes, e a igreja tivesse sido erguida por cima. No centro do salão, havia algo ainda mais perturbador. Cadeiras, dispostas em círculo, todas voltadas para um ponto específico no chão. Bruno se aproximou devagar, a respiração pesada, tentando entender. Foi quando percebeu marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado repetidamente até aquele ponto central. Como se algo sempre terminasse ali. O ar ficou mais frio de repente. E então, ele ouviu um som vindo da escada. Passos, descendo, lentos, regulares. Bruno virou rapidamente, apontando a lanterna, mas não havia ninguém visível. Ainda assim, os passos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais claros. Ele recuou, o coração acelerando, até encostar em uma das colunas. Foi quando percebeu algo atrás dele. As cadeiras não estavam mais vazias. Havia figuras sentadas nelas agora. Silhuetas escuras, imóveis, todas voltadas para o centro, mas lentamente começaram a virar a cabeça na direção dele. Bruno tentou correr de volta para a escada, mas o caminho havia desaparecido. Onde antes havia uma passagem, agora havia apenas parede. Sólida, fechada. Ele estava preso. As figuras começaram a se levantar, uma a uma, em completo silêncio. E então, um som ecoou pelo salão. Um arrasto, vindo do centro. Algo estava sendo puxado, emergindo lentamente da escuridão. A lanterna de Bruno tremia enquanto ele tentava focar a luz, e quando finalmente conseguiu ver, sentiu o corpo travar completamente. Era uma forma humana, mas completamente distorcida, como se tivesse sido moldada de maneira errada. Os membros alongados, a pele esticada demais, e o rosto completamente liso. Sem olhos, sem boca, apenas pele. As figuras ao redor começaram a se aproximar, cercando Bruno lentamente, empurrando-o em direção ao centro. Ele gritava, lutava, mas não adiantava. Mãos frias seguravam seus braços, suas pernas, puxando, forçando, até que ele caiu exatamente no ponto marcado no chão. A coisa no centro se moveu, inclinando-se sobre ele. E então, algo impossível aconteceu. A superfície do corpo daquela entidade começou a se abrir, não como uma boca, mas como uma fenda irregular, revelando algo dentro. Escuridão, profunda, viva. E um som começou a sair dali, não um grito, mas várias vozes, sussurrando ao mesmo tempo, repetindo uma única frase: agora, mais um. A gravação encontrada depois termina de forma abrupta, com a câmera sendo arrastada pelo chão. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. Nos últimos segundos, antes da imagem desaparecer completamente, é possível ver algo surgindo no centro do salão. Uma nova forma, ainda incompleta, ainda se contorcendo, mas claramente tomando forma. Com o mesmo tamanho, o mesmo contorno, de Bruno. Desde então, dizem que a porta atrás do altar continua aparecendo, mas nunca no mesmo lugar. E que cada pessoa que entra não encontra apenas o que está lá embaixo, mas também todos aqueles que nunca conseguiram sair. A história sobre aquela igreja nunca foi confirmada oficialmente, porque quem viveu não conseguiu contar, e quem encontrou preferiu nunca mais falar sobre isso. Mas existe um detalhe que aparece em todos os relatos fragmentados, um ritual que não deveria ter sido realizado. Tudo começou quando um grupo de jovens decidiu entrar na igreja durante a madrugada, não por curiosidade, mas por desafio. Eles tinham ouvido todas as histórias, todos os desaparecimentos, e queriam provar que nada daquilo era real. Entre eles estava Renan, que levou consigo um antigo livro encontrado em um brechó da cidade. O livro não tinha título, nem autor, apenas páginas preenchidas com símbolos e instruções estranhas. Segundo ele, aquilo parecia um tipo de ritual, algo que prometia revelar o que habita entre os mundos.
E naquela noite, eles decidiram tentar. A igreja estava mais escura do que nunca, como se a própria luz tivesse dificuldade de entrar ali. O grupo posicionou velas em círculo, exatamente como o livro indicava. No centro, desenharam os símbolos no chão usando carvão. No início, tudo parecia apenas uma brincadeira. Risadas, provocações. Ninguém realmente acreditava que algo iria acontecer. Mas conforme começaram a ler as palavras escritas no livro, o ambiente mudou. O ar ficou pesado. As velas começaram a tremular de forma irregular. E o silêncio tomou conta. Um silêncio estranho, que parecia engolir qualquer som antes mesmo de existir. Renan continuou lendo, mesmo com a voz começando a falhar. E então, tudo parou. As velas congelaram. As chamas ficaram imóveis. O ar não se movia. E por um instante, ninguém conseguiu sequer respirar. Foi nesse momento que algo apareceu no centro do círculo. Não surgiu de forma brusca, nem assustadora. Foi pior. Ele simplesmente começou a estar ali. Uma forma escura, indefinida, como uma falha na realidade. No começo pequena, quase imperceptível, mas crescendo, lentamente, absorvendo a luz ao redor. Um dos jovens tentou correr, mas não conseguiu sair do lugar. Outro começou a chorar, sem entender o porquê. E então, a coisa no centro reagiu. Ela não tinha rosto, mas todos sentiram que estavam sendo observados. Não com olhos, mas com algo muito mais profundo. Algo que não apenas via, mas entendia. Cada pensamento, cada medo, cada lembrança. E então, ela começou a mudar. A forma se distorcia, se moldava, assumindo contornos diferentes, até parar em algo específico. Um rosto. Mas não um rosto qualquer. Era o rosto de cada um deles, ao mesmo tempo. Como se todos estivessem sendo refletidos ali, de forma errada. Deformada. Os gritos começaram. O círculo se quebrou. As velas caíram. Mas já era tarde. A entidade se expandiu de forma repentina, preenchendo o espaço, tocando cada um deles ao mesmo tempo. Não com mãos, mas com presença. E quando isso aconteceu, todos caíram. Não inconscientes, mas imóveis. Presos. Com os olhos abertos, olhando para algo que ninguém mais podia ver. A câmera de um dos celulares continuou gravando, captando o momento exato em que o som desaparece completamente. Nem respiração, nem movimento. Apenas silêncio. E então, um por um, eles começam a se levantar. Lentamente. No mesmo ritmo. Como se estivessem sendo controlados. Nos últimos segundos da gravação, todos estão de pé, formando um novo círculo. Mas agora, voltados para fora, olhando diretamente para a escuridão da igreja. E então, todos falam ao mesmo tempo, com a mesma voz. Uma voz que não pertence a nenhum deles. Agora, está aberto. O vídeo termina ali. Quando a polícia encontrou o local, não havia mais ninguém. Nenhum corpo. Nenhum sinal de luta. Apenas as marcas no chão, formando um círculo perfeito, e o livro, aberto na última página. Desde então, dizem que a igreja nunca mais ficou vazia, porque o que estava lá dentro não está mais preso, e o círculo nunca foi fechado.